amigos do Clica em Bituba, aqui é o pastor Amarildo da comunidade cristã. Eu quero tratar um tema nesse momento falando sobre crise. Estamos vivendo um momento de bastante crise no nosso país e temos percebido que as pessoas têm enfrentado essas crises de maneira bem diferente. Eu quero, junto com você, estudar sobre esse tema, te mostrar e até mesmo levar você a refletir como você enfrenta e supera as suas crises. Eu quero te mostrar que o cristianismo tem o poder de nos auxiliar a enfrentar e a superar as nossas crises. Vamos juntos estudar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que passou e enfrentou muitas crises. Através do cristianismo nós podemos ganhar, adquirir sabedoria e força para superar os momentos mais difíceis da nossa vida. Eu convido você a participar conosco. Amém, queridos. Hoje é uma noite especial, toda noite para nós é especial. Louvar, estar na presença de Deus é algo muito especial, mas nessa noite nós estamos dedicando esse domingo para a igreja perseguida no mundo. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais. Mas eu quero antes disso ler Atos capítulo 27. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo de número 25. E o Senhor diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém. Eu vou usar essa história, uma história impactante, sobre uma parte da vida do apóstolo Paulo, para poder mostrar para você o que é igreja perseguida. Esse homem, mais do que ninguém, sabe o que é perseguição, porque esse homem, ele foi um perseguidor, e aqui nesse momento, sofria ele a perseguição. Ele estava vivendo no seu próprio corpo o que ele antes praticava com aqueles chamados cristãos. Então veja bem, hoje foi dedicado, é um dia dedicado, o último domingo de maio, né, dedicado para que nós brasileiros possamos orar, interceder e lembrar, estudar sobre a igreja perseguida. Atualmente existem milhões de cristãos perseguidos por todo o mundo, né? A igreja, ela é perseguida desde a sua fundação. Logo quando começou a igreja, isso lá no capítulo 2 de Atos, nós encontramos o batismo no Espírito Santo, o momento que o Espírito Santo veio, né, desceu sobre aqueles que invocavam o nome do Senhor, e ali praticamente foi iniciada a igreja. E a partir, logo pouco tempo depois, a Bíblia mostra que Estevão foi perseguido, foi condenado de uma forma injustamente, foi apedrejado, foi morto a pedradas. E a partir daquele momento, a igreja passou a ser perseguida com toda a força. Foi uma coisa assim absurda, amados. Os primeiros cristãos praticamente
pelo menos os que lideravam a igreja, literalmente foram mortos de maneira trágica. E Estevão foi morto justamente diante daquele que aqui nesse momento estava sendo levado cativo, estava sendo levado preso para Roma, que é o apóstolo Paulo. Então até aquele presente momento ele era o perseguidor, mas ali ele pôde, ver o que a fé de um homem pode fazer. Então o que acontece? Nós que vivemos na nossa nação, nós temos dificuldade em entender o que é perseguição. Nós estamos vivendo um momento de bastante dificuldade. Nosso país está vivendo um período de greve geral dos caminhoneiros, e nós estamos passando o que nós consideramos uma luta, uma provação, um momento de dificuldade, uma crise. O país está em crise. Mas, amado, o que nós passamos na nossa terra não tem nem como comparar ao que os cristãos espalhados em muitos países sofrem. Há muitas nações onde o cristianismo é proibido. Há várias nações onde você não pode se dizer cristão. Você não pode falar para ninguém que você é cristão. Aliás, há nações que proíbem você de se tornar um cristão. Em muitos lugares, as pessoas que assumem a fé cristã recebem oposição, abandono e até violência da própria família. Muitos perdem o emprego, perdem os seus bens, têm perdas de direitos básicos na sociedade. Muitos são exilados, são aprisionados, torturados. Alguns sofrem mutilação e, por último, a morte. Isso é algo mais comum do que você consegue imaginar. E em vários países, para você ter uma ideia, a Bíblia, amado, é um livro proibido. Esses dias eu estava estudando a Bíblia e eu estava lendo alguns comentários, e eu estava encantado com o material que eu tinha nas minhas mãos. Um comentário todo ilustrado, assim, um material riquíssimo. E eu ali literalmente apreciando, contente com aquele material, feliz com aquele livro nas minhas mãos. E há nações que você não pode ter uma Bíblia, amado. Eu vi um vídeo da Coreia do Norte, onde as crianças vão para a escola e lá os professores ensinam uma brincadeira para as crianças. Eles ensinam uma brincadeira de procurar nas suas casas o livro de capa preta. E as crianças são ensinadas a participar dessa brincadeira como se fosse algo bem assim divertido. E eles, segundo a orientação dos professores, eles devem chegar em casa e sem o papai saber, sem a mamãe saber, procurar o livro de capa preta. E se achar o livro, eles vão ganhar um prêmio. E as crianças inocentemente chegam em casa, muitas delas já viram o pai, a mãe estudando a Bíblia, e vão procurar o tal do livro. E quando encontram, vão falar para o professor, e não demora muito, chega a polícia e leva os pais presos. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar esse vídeo, está lá para que todo mundo possa ver. Então, por quê? Porque no país a Bíblia é proibida, amado. E aqui nós temos uma riqueza tão grande. Nós podemos, não somente ter Bíblia de papel, nós temos Bíblia eletrônica. Você e eu, temos muitas facilidades. E a Bíblia, ela já nos alertava sobre perseguição, A Bíblia fala que aquele que declarasse a sua fé, com certeza, mais cedo ou mais tarde, receberia perseguição. Pessoas que não querem que você declare que você é cristão, iria acabando fazer uma pressão sobre a sua vida. E nós podemos ajudar esses irmãos. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que eles existem. São milhões de pessoas, não são poucas, são milhões de pessoas em várias nações espalhadas pelo mundo. Uma delas é a Índia.
Então, no dia de hoje, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos, eu não saberia dizer ao certo, mas nós temos milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Na última informação que eu tinha, a população evangélica no Brasil estava calculada em cerca de 40 milhões de pessoas. Mas eu ouvi essa semana uma informação, eu não posso afirmar que é verdadeira, mas de que esse número já alcança mais de 70 milhões de pessoas espalhadas pela nação brasileira. É bem mais gente do que a gente consegue imaginar. Mas é importante que a gente saiba que existe milhões de pessoas sendo perseguidas, pessoas que nesse momento estão presas, estão literalmente sendo torturadas, alguns sendo mortos, por causa simplesmente do Evangelho. Nós temos que estar constantemente orando por essas pessoas. Hoje, em especial, nós vamos estar orando pela Índia. Eu gostaria de passar uma projeção muito rápida. Eu quero que os irmãos aqui apaguem essa iluminação aqui. Vamos passar um vídeo da Portas Abertas falando sobre o dia de hoje, o dia de intercessão pela igreja perseguida. Conhecida por ser uma nação exótica, espiritual e pacífica. Com uma grande diversidade cultural, a Índia tem a segunda maior população do mundo. Sua pluralidade de deuses, joias extravagantes e cores fortes demonstram os traços da cultura do hinduísmo. Mas para os cristãos que vivem ali, a opressão da perseguição busca transformar esse colorido em preto e branco. Na Índia, a perseguição aos cristãos aumenta a cada ano. É importante saber que os indianos já nascem com uma identidade definida. Ser indiano é ser hindu. Aqueles que decidem deixar o hinduísmo para seguir a Jesus são considerados traidores das origens do país. Hoje, cerca de 80% da população é hinduísta e movimentos nacionalistas radicais desejam que esse número aumente, expulsando todas as minorias. É nesse contexto que a perseguição à igreja cresce. Longe das cidades grandes e conhecidas, cristãos enfrentam violência, prisão, isolamento social e ataques frequentes. A Portas Abertas se preocupa em fortalecer a igreja na Índia e conscientizar os cristãos brasileiros sobre a realidade dos nossos irmãos. Por isso, a partir de hoje, começamos a nossa caminhada para o Domingo da Igreja Perseguida 2018. Um movimento nacional de oração, no qual a união e a fé do corpo de Cristo transformam o preto da perseguição num colorido que só Jesus pode produzir. Convido você e a sua igreja a participar do DIP 2018. Amém. Eu quero usar a história aqui do naufrágio que Paulo enfrentou para poder ilustrar para você o que é perseguição. Porque, amados, o que nós estamos vivendo nesse momento na nossa nação não pode ser considerado, na verdade, uma perseguição ou uma crise. É uma crise, mas não se compara ao que essas pessoas estavam literalmente vivendo. E eu quero, junto com você, de uma maneira muito rápida, fazer uma leitura dessa história, né? Uma leitura expositiva desse texto, para que nós possamos compreender lições sobre como enfrentar um período de crise. Nós estamos vivendo em crise, então você vai aprender com Paulo como você deve superar a crise, amém? Então, em primeiro lugar, que nós vemos aí no versículo de número 20, eu gostaria que os irmãos, conforme eu vou falando do versículo, deixe projetado aqui na versão NVI, para que o pessoal possa acompanhar. Mas a primeira coisa é que nós vemos que no momento de crise, as pessoas costumam perder a esperança
de salvação, de salvamento. O texto diz: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amados, olha, uma das coisas que aparece num período de crise é a pessoa começar a perder a esperança de solução. Esses dias, né, aqui na nossa nação, eu tenho recebido, eu creio que você também, todos nós temos sido bombardeados por mensagens no WhatsApp, né, sobre a crise. Aliás, são tantas informações, né, muitas delas mentirosas, muitas delas inventadas, né? Tem gente que tem o capricho, eu acredito em gente criativa, que gasta tempo, né, criando mensagens mentirosas para poder, no meio do caos, gerar mais confusão ainda. Mas o que nós percebemos é que há uma falta de esperança. As pessoas estão angustiadas, estão meio que sem saber como fazer, como agir, o que vai acontecer. Se você me perguntar, mas como vai ser essa semana? Eu confesso que a nível da crise eu não tenho a mínima ideia. Então há um momento, amado, onde as pessoas vão ficando por causa dos problemas, abatidas, desanimadas, sem esperança de que a situação possa realmente melhorar. Logicamente que o nível da situação em que Paulo estava vivendo era uma crise sem precedente. Para você ter uma ideia, ele diz aqui que eles ficaram muitos dias sem ver o sol e sem ver estrelas. Se você acompanhar o texto, aliás, eu te desafio, amado, na sua casa, a ler o capítulo 27 completo de Atos. Você vai ver que coisa forte é essa história. Essa semana eu li esse texto mais de uma vez, e eu confesso que por mais de uma vez eu me emocionei sozinho lá lendo essa história, assim, pego por aquela mensagem forte do que o texto transmite. A gente se sente bastante emocionado. Mas para você ter uma ideia, eles ficaram praticamente quase que 20 dias dentro de um navio, sendo atingidos por uma tempestade. Se você olhar no mapa, você vai perceber que a viagem que eles estavam fazendo era de Israel até Roma, numa embarcação, amado, praticamente quase que sem recurso. Era um navio primitivo, um barco a remo e vela, e não havia nenhum equipamento como nós temos hoje de navegação. Imagina num lugar sem sol, sem estrela, a navegação fica completamente comprometida, né? O vento muito rigoroso, pelo que a gente lê no texto, realmente foi assim, bem assustador. E nos dias de hoje, nós encontramos pessoas nessa situação, nem sempre por causa do que está acontecendo. É bem possível que você conheça alguém que esteja doente ou com algum parente doente. E quando nós temos alguém muito enfermo, você vê a pessoa muitas vezes sem esperança, pessoa triste, acometida, abatida, pessoas com problemas financeiros. Amado, existem mais gente com problema financeiro do que você consegue imaginar. Nessa noite é bem possível que haja pessoas que não sabem como que vai pagar, né, alguns compromissos durante essa semana. Eu não sei como que eu vou liquidar, eu não sei como que eu vou colocar dinheiro no banco. Tem gente que está desesperada, sem esperança, já não sabe como fazer. Há pessoas desempregadas, gente que estão falando que existem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente, amado. Pessoas que estão desesperadas nesse momento. Pessoas com problemas familiares. São muitas, amado, muitas. Pessoas enfrentando lutas, travando batalhas dentro da família. Gente que precisa de ajuda. Pressão da sociedade. Pessoas que não sabem como lidar no meio do ambiente em que estão realmente vivendo. Aqui está dizendo ainda no texto, no versículo 21, na primeira parte, fala assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Amado, há momentos da crise que a gente fica sem algumas coisas que a gente acha que nos faz bastante falta. Por exemplo, quando a gente tem falta de energia elétrica, eu sei que muita gente fica meio que desesperado, né? Lá em casa, quando acaba a energia, tudo que você faz ou tenta fazer parece que usa
energia elétrica, né? A última vez que teve um blackout, nós chegamos em casa, primeira coisa, o portão não abriu de maneira eletrônica, né? Eu tive que pular um muro alto, tive que pular o muro para poder abrir o portão de maneira manual. Foi o primeiro problema. Aí você entra em casa e um minutinho você já esqueceu. A primeira coisa que você faz é apertar o interruptor. Aí você vê que a luz não acende. Aí você, vou tomar banho, não tem energia. Você vai, mas a água está fria. Aí você fala, vou usar a internet. Aí a internet não está funcionando, que o roteador tal, aquelas outras coisas. Então tudo que você vai fazer parece que você está literalmente preso àquilo ali e você sente falta. Amado, aqui nós estamos falando de alimento. Eles ficaram vários dias sem comer. Amado, quando a pressão, a crise chega, a dimensão dos problemas são maiores do que aquilo que a gente considera perda. Às vezes a perda para nós é não ter o combustível, né, para vir aqui de carro, ou não poder fazer algumas coisas que são básicas, né? Você fala, mas eu vou no supermercado, não tenho tal alimento. Então, para nós isso é crise. Mas Paulo estava vivendo uma dimensão muito maior, que nós precisamos compreender que tem muita gente vivendo isso. Aí acontece um ponto que eu entendo aqui ser muito chave, no versículo 23. Porque veja bem, amado, quando a gente está vivendo um momento de crise, eu tenho visto aí alguns aí até felizes com o que está acontecendo. Então tem alguns jovens que falam assim, nossa, não vai ter aula essa semana. A pessoa fica feliz. Ai, que bom, né? Não vai ter aula, graças a Deus. Aí o funcionário, né, chega no posto de gasolina, se ele é frentista, não sei se isso está acontecendo, né, Fernando? Mas chega lá o frentista e fala, não tem gasolina, então não tem o que eu fazer. Bom, aí o cara fica lá, né? Tranquilo lá, sossegado, fazer o quê? Então para ele a crise até que está boa. Ele não está muito preocupado que está faltando alguma coisa. Então tem muita gente contente, até torcendo para que dure mais. Falar que fique aí um pouco mais, para que a gente possa, de certa forma, descansar. Meu amado, como que você está agindo na crise nesses dias? Você como cristão. O versículo 23 fala que Paulo, naquele momento de crise, imagina você num navio, amado, há 14 dias debaixo de uma tempestade horrível, o navio vai para lá, o navio vem para cá, está quase afundando, um desespero completo. E o apóstolo Paulo, naquele momento, ele estava falando com Deus, intercedendo pelas pessoas que estavam envolvidas no momento da crise. E a Bíblia diz lá no verso 23: Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Amado, preste atenção aqui no que Deus quer falar com você. No momento da crise é o momento aonde você necessita, amado, se identificar com aquele que é o seu dono. O apóstolo Paulo estava num momento de quase morte, amado, um momento de desespero, todo mundo achando que era o fim. Mas ele estava falando com Deus. E ele estava, presta atenção nisso, que isso é fundamental. A condenação dele é que ele era considerado um cristão. Essa era a sentença, essa era a acusação. Então deveria ele ficar calado, porque se ele ficasse calado, ele talvez seria solto. Mas não, no momento da crise, ele pediu a palavra. E ele falou, olha, aquele a quem eu sirvo, o meu dono. Você consegue entender isso, amado? Eu vejo que um dos grandes problemas nossos hoje em dia é que nós ainda não chegamos no nível de Deus ser o nosso dono. Aliás, amado, eu acredito que a maior parte dos cristãos, pelo menos no Brasil, ainda não compreendeu o que é servir a Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão, amado, é perder o direito de tudo. Deus passa a ser o seu dono, e Paulo sabia disso. Ele falava, ele é o meu dono, e ele falou isso para todo mundo. Se essa era a acusação, agora eles estavam ouvindo da própria boca dele, de que ele realmente era de Deus.
Mas ele estava ali mostrando que ele vivia numa dimensão sobrenatural. Paulo não teve nenhum medo, nenhuma vergonha de dizer, olha, enquanto vocês estão aí aflitos pela própria vida, eu estou falando com o meu Deus, e ele enviou um anjo para falar comigo. Pensa bem, amado, Paulo ali declarando abertamente que um anjo veio falar com ele no meio de uma tempestade. Loucura, amado. Somente quem realmente tem convicção do que é servir ao Senhor vai entender como lidar, se proceder em meio a uma crise. Aqui Paulo fala algumas coisas bastante fortes. Ele fala a quem eu pertenço, a quem eu adoro. Eu adoro esse meu Deus, Ele é o meu dono e eu adoro a Ele. E Ele veio falar comigo. Amados, nós precisamos desses dias reavaliar a maneira que nós estamos agindo nessa crise. Eu tenho lido, tenho visto na televisão, e, assim, muitos estão aproveitando o ensejo, né? Eu não quero me envolver em questões políticas, mas é uma crise política. Amados, mas nós temos que tomar cuidado da maneira que nós vamos lidar com essa situação. Nós temos que representar a vontade de Deus nesse momento. O correto mesmo, amado, seria nesse momento a gente pegar folhetos e, enfim, meios de levar a mensagem e ir até esses pontos onde estão os grevistas e ali anunciar a palavra. Queria eu ter uma equipe aqui de teatro ou algo assim para a gente poder chegar ali e espalhar a mensagem. É isso que Paulo... Nós podemos chegar naquele lugar, falar, o Deus a quem eu pertenço, a quem eu adoro, mandou vir aqui para falar com vocês, aproveitar o ensejo, mas do momento da crise, para você anunciar uma palavra de ânimo, e não simplesmente intensificar essa situação em que nós estamos vivendo. Versículo 24, o anjo falou para Paulo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Olha aqui para mim, olha. Amados, imagina um anjo chegando no meio de uma tempestade. E esse anjo chega para Paulo e fala, olha Paulo, fica tranquilo, porque é importante que você compareça, que você chegue até Roma. Amados, Paulo era um instrumento de Deus e Deus tinha um propósito através da vida de Paulo. Amados, eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito na tua vida, você é um imortal. Eu tenho uma palavra que um dia eu quero ministrar aqui, é sobre os imortais. Mas todo aquele, amado, que tem convicção de um propósito, você é imortal até que aquele propósito se cumpra. Amado, o apóstolo Paulo não ia morrer de espécie alguma. Satanás queria de toda forma matar aquele homem, porque ele sabia quem ele era. Tempestades, o navio poderia afundar, que aquele homem não ia morrer, amado. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. O anjo veio reforçar para Paulo, falou, Paulo, é importante que você chegue a Roma. Eu tenho um livro, amado, que nós vamos estudar esse livro aqui na igreja. Eu vou gastar um período desse ano ainda estudando esse livro, ministrando esse livro aqui na igreja. É uma igreja com propósito. Aliás, nós queremos encomendar uma quantia grande, de preferência, já, né, com encomenda sua, que você possa deixar o seu nome ali, para a gente poder fazer uma encomenda, quem sabe comprar uma caixa, para que a gente possa, né, levar você a estudar sobre esse tema. Mas, meu amado, você precisa descobrir o propósito de Deus na sua vida. Tem gente que anda por aí sem nenhum propósito. O cara estava naquele navio lá, como diz a canção, e eu me achei de gaiato do navio, né? O cara está lá no navio sem nenhum propósito. Está lá, é perdido lá dentro. Aí fica todo apavorado. Eu me lembro de uma história que tinha uma velhinha num navio
viajando de um país ao outro, e teve uma grande tempestade, uma coisa assim apavorante, todo mundo entrou em pânico naquele navio, o pessoal corria para lá, corria para cá, e a velhinha ficou bem tranquila. Em nenhum momento ela expressou temor. Depois de muita agitação, muito pânico, o mar se acalmou. E veio alguém conversar com aquela senhora e falou assim: olha, eu não consigo compreender como que a senhora não ficou com medo. Porque todo mundo estava aqui no pânico, todo mundo correndo para lá e para cá, mas a senhora não expressou nenhuma preocupação. Ela falou: minha filha. Ela falou: eu tinha 2 filhas. E uma filha já morreu. Ela falou: eu estou nesse navio, nesse momento, indo visitar a minha filha. Aqui está viva, eu estou indo ver ela. E quando começou a tempestade, eu fiquei aqui refletindo qual filha eu ia ver primeiro. Se eu ia encontrar a filha viva ou se eu ia encontrar a filha que já foi. Ela não estava nem um pouco preocupada. A questão, amado, que nós vivemos, na maioria das vezes, sem propósito. E quando você vive sem propósito, você vive morrendo de medo. Porque você não tem fé, você não tem convicção do que vai acontecer com você. A partir do momento que você descobre que Deus tem um projeto para você. E que nível de projeto é? Você vai passar a ficar confiante. Então Paulo passou tranquilo e falou: não, eu vou chegar em Roma. E mais ainda, aí o anjo falou: olha, você vai chegar perante César, e Deus, por sua graça, versículo 24, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando contigo. Não era somente ele que ia chegar a Roma, mas todos os que navegam contigo vão chegar lá. Amado, isso é algo muito impactante. Imagina, lá tinha 276 pessoas naquela embarcação. E aí Paulo ouviu aquele anjo falando: olha, além de mim, todo mundo que está aqui vai sobreviver. Ele acreditou naquilo. Mas nós temos que começar a envolver aqueles que estão ao nosso redor. Será que no momento da crise você consegue envolver os seus familiares? De começar a clamar pela vida deles e ter uma preocupação referente a eles? Se a Bíblia está falando o número dessas pessoas, é porque havia uma preocupação de alguém contar quem estava lá. E muitas vezes, amado, a nossa situação na crise é lavar as mãos, se possível fugir do barco. Eu estou indo embora. Mas não, você tem que acreditar que quando você tem um propósito, Deus vai cumprir o propósito na tua vida e vai alcançar os que estão na tua embarcação, amado. Você vira um escudo, você passa a proteger os que estão com você. É fantástico isso. No versículo 27 nós vemos que a crise ela se prolongou, diz assim, na 14ª noite. Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro. Então Deus veio e falou, o anjo visitou, mas a tempestade continuou. Tem gente que vem para a igreja e fala assim: eu vou na igreja. Aí de repente acontece um probleminha. A pessoa fala: já não vou mais. Porque eu estou buscando a Deus, mas está acontecendo problema na minha vida. Amado, se você quer servir a Deus só para não ter problema, é uma barganha que você está fazendo com Deus. Deus falou com Paulo, ele acreditou, falou: Paulo, fica tranquilo que você não vai morrer. Mas a tempestade continuou, amado. Você sabe o que é ficar 2 semanas no meio de uma tempestade? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui temos noção disso. Há 19 anos atrás, nós fomos fazer uma visita, eu e minha família. Naquela época era eu, a Patrícia e a Rebeca. A Rebeca era um toquinho, né? A Rebeca devia ter uns 7, 8 meses. E aí nós pegamos uma escuna, um barco, mais ou menos assim, de uns 20, 25 metros. E fomos visitar uma ilha lá no litoral paulista. E tinha umas 60 pessoas naquela embarcação. Mas é um barco aberto, é um barco grande, mas aberto. Não há cobertura nele. E no caminho, no trajeto, nós fomos
envolvidos por uma grande tempestade, uma coisa feia mesmo. Eu me lembro que naquele dia havia um cinegrafista que ele ficava gravando a viagem, depois ele te vendia o passeio, né? E aquele cinegrafista, ele fazia aquilo todo dia, toda semana. E naquele dia, até ele passou mal, começou a vomitar. De tanto que o barco balançava. E todo mundo que estava naquele barco achou que o barco ia afundar. Eu me lembro que eu fiquei com a Rebeca no colo, que o barco balançava muito. E aí o capitão lá, ele permitiu que eu entrasse na cabine ali, né? Por causa do bebê, para proteger o bebê. E lá tinha uma janelinha assim, redonda. E aí o barco subia. E aí eu só via nuvem. E de repente o barco, aí na janelinha você só via água. Aquilo durou assim uns 40 minutos. Agora imagina, amado, 2 semanas. Dia e noite, lê o texto com paciência, vai ver que o barco vai quebrando. E aí uma coisa linda aqui, versículo 31. A coisa ficou tão feia que alguns soldados decidiram abandonar o barco. Pensa bem, até soldado decidiu, cair fora. Aí os soldados pegaram um bote salva-vida lá, uma canoa lá, e começaram a descer aquele barquinho para estilingar, né, para fugir da tempestade. E Paulo presenciou aquilo. E a hora que aqueles homens estavam já quase fugindo do barco, Paulo bradou, dizendo mais ou menos assim: eu só garanto a vida daqueles que estiverem nesse barco. Paulo estava declarando: olha, eu só consigo resgatar a vida daqueles que cumprirem a vontade do meu dono. Se você procurar a tua própria vontade, você vai morrer. Eu não garanto a tua vida. Mas imagina a situação de Paulo. Paulo era um prisioneiro. Se você ler o início do texto, você vai ver que ninguém acreditava nele. Mas aqui, o prisioneiro está parecendo capitão. Imagina Paulo ali: olha o meu Deus, olha o meu anjo, olha, ele falou assim: olha, não foge do barco não. Se você fugir, você morre. Você consegue ver a autoridade de um homem, como é que se lida com a crise, amado? Só dando ali o comando, mostrando, amado, que salvação, livramento vai ser dado para aqueles que caminham. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho, amado, é para trilhar a verdade e a vida. E ninguém, amado, ninguém não envolve o mundo todo. Ninguém nesse mundo vai chegar até Deus a não ser através do Cristo. Eu não posso levar você até Deus, e ninguém que não seja o Cristo pode levar você até Deus, amado. Se alguém está te falando um outro atalho, é mentira. Não caia nessa. E Paulo foi muito claro, falou: não saia, a salvação está aqui. E se você continuar, versículo 35 e 36, aí o apóstolo Paulo vai e começa a ministrar ânimo nesse povo desesperado. E diz assim: tendo dito isto, ele tomou o pão e ele deu graças a Deus. Diante de quem? De todos. Não estava nem aí, mas já fez ali um culto ali, numa reunião ali. Estava lá os 276, os soldados arrependidos que estavam fugindo, estava todo mundo quietinho ali. Eu ouvindo ele, todo mundo já nem falava mais nada. E aí ele foi, pegou o pão e ele fez uma oração bem alta ali para todo mundo. A tempestade batendo e ele agradecendo a Deus. Deu graças. O povo estava desanimado. A Bíblia diz que, olha, todos se reanimaram e também comeram algo. Amado, olha, eu e você temos que ministrar ânimo nas pessoas. Para de ser pessimista, amado. Tem crente que gera mais desânimo nas pessoas.
Você tem que gerar ânimo, amado. Você tem que transmitir esperança para as pessoas. Ah, mas não vai ter jeito. E o exército, e a polícia. Amado, que nada. Vai ser uma bênção, amado. Está tudo sob controle. Está tudo do jeito que o meu Deus quer. É assim que funciona. É assim que funciona, mano. Temos que ministrar ânimo para o povo. Então o versículo 37 fala lá a quantidade de pessoas. Amado, nós temos que passar a entender, conhecer as pessoas que caminham conosco, amado. Ali fala que estavam a bordo 276 pessoas. Amado, às vezes você viaja com as pessoas e você não tem a mínima ideia de quem está do teu lado. Você está na escola e muitas vezes você não tem a mínima ideia quem está ali na tua classe. Você fica 1 ano, 2, 4, 5 anos fazendo um curso e você não conhece as pessoas não conhece as necessidades, que eu quero dizer, não conhece o que as pessoas precisam, o que elas estão passando. Aqui dá a entender, mas que eles sabiam quem estavam lá. Havia uma empatia, você se envolver com o próximo. Nós precisamos disso, meus queridos. Eu peço a tua ajuda para que isso aconteça. Será que você sente a falta de alguém aqui? Olha quantas cadeiras estão vazias. Tem gente faltando aqui. Será que você está sentindo falta de alguém? Será que alguém deixou de vir por causa de gasolina e você veio com o carro vazio? Se isso aconteceu, é um pecado. Você tem que ajudar alguém, escrever, perguntar. Às vezes alguém não veio porque está doente. Eu não sei. Nós temos que saber o que está acontecendo. E aí o verso de número, já estou terminando, o verso de número 41, diz que o barco bateu num banco de areia, já estava chegando no raso. E o barco bateu num banco de areia e diz o texto que o barco, ele quebrou, amado, partiu. Então o barco veio de uma forma violenta, levado pelo vento, bateu naquele banco de areia e foi violento. E o barco se partiu, ele quebrou. Sabe o que isso mostra, amado? Que às vezes a crise nos traz prejuízo. Crise traz perdas. Isso pode acontecer, amados. Isso não é porque eu sirvo a Deus que eu não estou sujeito a perdas. Isso pode acontecer. Isso pode nos afligir, pode nos alcançar. E aí vem uma coisa que eu acho tremenda, amados. O verso de número 43 fala que quando o barco se partiu, os soldados decidiram matar os prisioneiros. E Paulo era prisioneiro. Apesar de tudo que estava acontecendo, falaram, vamos matar esses prisioneiros. Por quê? Porque senão eles vão fugir. O barco partiu, eles vão pular nessa água aí, já está no raso e eles vão, de alguma maneira, escapar. Aí a Bíblia diz, amado, olha que coisa fantástica. Verso 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Você sabe quem que é o centurião, amado? O centurião era o chefe. O centurião era o cara que comandava os soldados romanos. Era o cara responsável. O responsável pelos soldados que estavam naquela embarcação. Ele era o líder. Ele era o cabeça. E quando todo mundo tentou matar os prisioneiros, iam matar até o Paulo. Mas o chefe disse, não, peraí. Não vou matar não. Sabe por quê, amados? Porque a autoridade que há na terra
é colocada por Deus. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pilatos estava numa situação difícil, Pilatos querendo libertar Jesus. A mulher de Pilatos teve um sonho, ela sonhou com Jesus e ela falou para o marido dela, ela falou, olha, essa noite eu sofri por esse homem aí. E Pilatos ficava procurando um meio assim de achar alguma forma de libertar o Senhor Jesus. E ele fala assim para Jesus, será que você não percebe? Será que você não vê? Que eu tenho autoridade, eu tenho poder para te soltar. Eu posso fazer de você um homem livre. E Jesus olhou para ele e falou, olha, nenhuma autoridade você teria se não tivesse sido dado do alto. Quem dá autoridade, meus amados, é Deus. O profeta Daniel fala para Nabucodonosor e fala, olha, é Deus que coloca reis e é Deus que tira reis. Amadas, as autoridades estão debaixo da autoridade do nosso dono. E para proteger a tua vida, para proteger a minha, as autoridades vão fazer aquilo que o nosso dono quer. E quando tentaram matar o apóstolo Paulo, Deus disse para o centurião, não faça isso. Você não vai tocar nesse homem e nenhum outro. E eles não foram, eles foram poupados. E diz ali que eles, cada um pegou uma tábua, um destroço daquele barco, e eles chegaram em terra a salvos. E o versículo 44 diz, todos chegaram a salvo em terra. Cumpriu a palavra profética do nosso Deus. Fala, Paulo, você vai chegar. Ali era uma parte do caminho, mas nós estávamos numa ilha ainda. Tinha mais coisa para frente. Mas Deus quer falar conosco. Deus quer levantar uma igreja que saiba passar pela crise. Os nossos irmãos na Índia, Coreia do Norte, na China, irmãos que estão nos países árabes, quantos estão sendo perseguidos? Nós precisamos orar por esses irmãos e precisamos orar por nós, para que nós possamos aprender a ser cristão em toda e qualquer circunstância. Não podemos esquecer quem nós somos, amado, a quem nós servimos. Não podemos esquecer quem é o nosso dono. Não podemos esquecer o propósito pelo qual nós fomos chamados. Essas situações, amados, são propícias para que nós possamos crescer. Você pode ler a história da igreja, que a igreja sempre cresceu em época de crise. Esse momento de crise é momento de crescimento, amado. As pessoas estão precisando de ajuda e nós vamos oferecer a ajuda que elas necessitam. Uma palavra do Deus vivo, do Deus que tem respostas para todas dificuldades. Será que você pode fazer parte deste exército? Quero que você fique de pé, que você pense sobre isso. Deus, nosso Deus, amado, é um Deus de propósito. Deus não faz as coisas por acaso. Fala, vou aproveitar que o fulano está aqui e vou fazer tal coisa. Não é assim. Nosso Deus é um Deus de planejamentos. O que falta a nós
é compreendermos o plano de Deus para a nossa vida. Quando você passa a compreender o propósito, o projeto de Deus, amados, a coisa é muito mais fácil. É muito mais simples, porque você passa a confiar e você passa a entender que o plano de Deus vai ser cumprido, mano. Tem jeito. Não adianta, nada não vai ter como dar errado. Ah, fulano vai te matar, vai nada. Se chegou a minha hora, vai. Mas se não chegou, não vai. É assim que funciona. Então eu quero orar por você. Orar em primeiro lugar para que nós possamos ser um povo que saiba a superar a crise. Se algum dia a perseguição nos visitar na nossa nação, nós vamos continuar a servir o nosso dono, aquele a quem é o meu dono. Nós vamos continuar servindo a Ele. Feche seus olhos. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, vai. Se os problemas dessa vida quiserem te afundar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Amado, com os olhos fechados, em primeiro lugar, pense na sua família. O Senhor salvará todos aqueles que navegam contigo, amado. Começa nesse momento a abrir a sua boca. Ora pelos seus familiares. Ore pelos seus pais. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa. Comece a interceder pela sua família, irmãos, seus primos, cunhados, pessoas que você tem proximidade. Que a palavra do nosso Deus, que a proteção do nosso Deus, que está sobre você, possa alcançar os seus familiares. Abra a sua boca, meu querido, e clame a Deus. Fala: Deus, proteja a minha família, alcance os meus familiares, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Que os nossos familiares possam entrar no nosso barco, porque é ali que está a palavra de proteção, ali está a mão do nosso Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor te use, meu querido, para que você tenha sabedoria para alcançar os seus familiares. Que Deus coloque a palavra correta na tua boca, que você seja sábio, que você seja amigo agradável. Paulo foi amigo daquelas pessoas, ele não ocultou a quem ele servia, ele não teve vergonha de dizer que ele vivia no sobrenatural, ele não ocultou que ele havia tido experiências profundas com Deus. Que assim seja na sua família, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, eu profetizo que Deus tocará na sua família, nos seus familiares, independente do que esteja acontecendo, seja saúde, problemas financeiros, problemas de aflição na família, problemas relacionados à família, desentendimentos, que o Senhor possa trazer soluções, mas que o Senhor use você, use a sua vida para alcançar aqueles que navegam contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero pedir a tua ajuda agora, e eu quero orar pela Índia. Queremos abençoar o pastor Marcelo, pastor Eliette, a filha deles, a Gabi, estão ali evangelizando aquela nação, estão vivendo debaixo de pressão, amados, por causa da perseguição que é naquela nação. Aquelas crianças que nós ouvimos ali, ore pela Índia, eles não sabem falar português, eles treinaram para poder dizer apenas isso: ore pela Índia. Ficou tão bonitinho eles dizendo: ore pela Índia, ore pela Índia. E nós estamos aqui nesse momento orando por aquele povo, que ninguém se perca. Amada, mais de 1 bilhão de pessoas naquela nação que não conhece o Senhor Jesus. Sabe o que é 1 bilhão? Mais de 1 bilhão. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos de uma forma profética. A Índia está bem distante de nós, muito longe daqui, mas a tua oração alcança aquele lugar nesse momento. Abra a sua boca, comece a abençoar aquele lugar. Deus, nesse momento nós abençoamos a vida do Marcelo, da Eliette, da Gabi. Abençoe a vida do Adite, que é discípulo do pastor Marcelo. Abençoe, meu Deus, os demais pastores que nós não conhecemos. Abençoamos aquele irmão que foi colocado a foto aqui, um irmão que recebeu perseguição, quase perdeu a vida. Ó Deus, essas pessoas, por amor a Ti, têm anunciado a Tua palavra naquela nação debaixo de muita perseguição. Meu Deus, que o Senhor os proteja, assim como o Senhor protegeu Paulo naquele navio, em meio àquela tempestade. Meu Deus, não simplesmente proteja a vida deles, mas a vida daqueles que eles têm evangelizado, as pessoas que eles têm tido contato.
Meu Deus, que o Senhor realmente resgate essas vidas, não simplesmente daqueles que já estão na Índia, meu Deus, mas nós pedimos que novos missionários possam ser, ó Deus, enviados para aquela nação. Que o Senhor toque, ó Deus, nas igrejas da nossa nação, para que novos missionários possam ter disposição de ir até aquela nação, levar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça, meu Deus, valer a tua palavra, que faça cumprir o teu propósito. Nós cremos numa palavra de que isso cumprirá. Nada vai interferir, ó Deus, que a tua palavra seja cumprida. É o que nós pedimos nesse momento, como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também aproveito, meu Pai, para pedir pela nossa nação. Nosso país passa por um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento onde encontramos muitas interrogações. O que eu clamo ao Senhor é que em nome de Jesus o Senhor assuma o controle. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é rei, o Senhor é governo, e que o Senhor possa trazer a paz na nossa nação. Que a igreja cumpra o seu papel, que é ministrar a paz sobre as pessoas que estão aflitas nesse momento. Paulo ministrou tranquilidade com aqueles que navegavam com ele. Que nós possamos fazer o mesmo, Pai. Que o Senhor nos use para que possamos transmitir a tua paz. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não fique somente hoje, né, orando aqui na igreja, né? Nós até prolongamos um pouquinho a nossa reunião para que nós pudéssemos fazer isso, mas que isso não seja somente aqui, mas que você na sua casa, no dia a dia, possa sempre estar lembrando, né, do que anda acontecendo na nossa nação. Eu quero aqui simplesmente dar um aviso importante. Nós estamos com a data do nosso encontro marcado, encontro de mulheres, dia 29 de junho, encontro de mulheres. Já tem várias mulheres inscritas nesse encontro. Você, mulher que ainda não foi no encontro com Deus, você ainda dá tempo. Procure a pastora Patrícia ainda hoje, pelo menos pegue informação. Gostaria que os homens que não participaram do encontro com Deus, procure aqui o pastor Fernando e peça informações com ele, amém? Também quero pedir oração pela vida do pastor Fábio. O pastor Fábio está sofrendo dores muito fortes nas costas. Ele vai fazer uma ressonância magnética. Aliás, já estava agendado para sexta-feira, devido à greve. Foi adiado, foi marcado em outra data. Mas ele vai fazer o exame para tentar descobrir o que está acontecendo. Ele está com muitas dores. Então esteja orando pela vida dele, né? Ele não veio por causa disso, mas que Deus abençoe ele e que Deus cure a vida dele em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se os problemas dessa vida quiserem te afundar, segura na mão de
te